Os dias de hoje, né, assim, todo mundo ansiedades e preocupações e remorsos e planos e coisas, mas eu acho que quando tu tá surfando, naquele momento que tu tá em pé na prancha, dentro de um tubo, tu tá vivendo cada milésimo de segundo ali, entendeu? Fala galera, seja bem-vindo a mais um Outro Jeito. E o meu convidado de hoje é o Cristiano Bens, mais conhecido no lado extremo sul do mapa brasileiro como Grão. O Grão é um surfista gaúcho de onda gigante e casca grossa que, por sorte, o destino nasceu em uma das famílias pioneiras do surf brasileiro. Ele começou a surfar com 6 anos de idade e, sem surpresa nenhuma, já ficou de pé logo na primeira onda. A primeira prancha, aos 7 anos, feita sob medida. A primeira onda, uma direita inesquecível aos 11. E foi assim que o surf e o grão se tornaram amigos inseparáveis. De lá para cá, ele já surfou os melhores picos do mundo e se tornou um surfista completo, botando para baixo em ondas gigantes, entubando os melhores swells e fazendo a cabeça nas valinhas em dias pequenos. Para ele não tem onda ruim. O importante é surfar. O episódio de hoje é sobre dedicação, sobre viver a vida baseada no que você ama, sobre desenvolver a sua arte até os mínimos detalhes. Mais do que tudo, sobre a incansável busca para provar que sim, existe um outro jeito. Cris, conta pra gente de como que tudo isso começou, da onde que veio o surf e fala pra gente um pouco dessa história aí. Beleza, obrigado aí pelo convite para contar um pouco da minha história e legal a introdução aí, muito bacana. Cara, tudo começou quando pequeno, né? Tipo, aquela história, eu passava os verões em Torres, que é a praia no extremo norte do litoral gaúcho, divisa com Santa Catarina, e meu pai e meus tios pegavam onda, e eu acho que a primeira vez que eu fui pra água mesmo, que eu deitei numa prancha de surf, eu acho que não foi nem meu pai, acho que foi meu tio que me botou numa espuminha e eu já fiquei em pé de prima, assim. Eu acho que até tem uma foto, cara, dessa sessão em algum álbum lá em casa. Cara, e começou assim, velho, minha paixão pelo mar. Na verdade, eu sempre gostei de Uhum. água, desde muito pequeno. Como eu morava em Porto Alegre, né, na cidade longe do mar, eu sempre tive envolvido com a água de alguma forma. Eu nadava, fazia natação, depois velejei muito. O meu pai tinha barco, a gente velejava no rio, né? Mas a água, né, o elemento água sempre esteve presente na minha vida. E, cara, o surf foi ficando assim, foi ficando entranhado em mim, né, pouco a pouco, assim, no seu tempo, não foi nada forçado, assim, não, meu pai não era aquele pai, assim, que coloca sua frustração no filho, assim, não, vai ser surfista. Até pelo contrário, assim, nunca teve, assim, uma imposição para eu surfar, assim, foi uma coisa bem minha mesmo que veio. E, cara, depois que eu fui fisgado, né? Depois que o bichinho te morde, é difícil tu largar, né? É a minha cachaça, né? Que eu digo. E, e eu acho que o fato de eu gostar tanto, assim, de surfar, do mar, de água, traçou, assim, a minha caminhada, né? As minhas escolhas, o rumo que eu dei pra minha vida foi muito em função disso, né? E estamos aí. Hoje estou aqui vivendo, vou mostrar aqui meu, Ah, aqui é a minha casa. Estou sensacional. vivendo aqui em Nazaré, né? Na verdade é na Nazaré, né? A Hum. gente fala errado no Brasil. Em Nazaré, não é na Nazaré aqui em Portugal que se diz. E eu estou vivendo aqui, já estou em Portugal há quase 3 anos e na Nazaré desde novembro de 2020. Irado. E vamos embora, e estamos aí. Irado. Fala um pouco pra gente dessa história também, do pioneirismo do surf no Brasil, né. De onde que vem isso aí? De onde que vem isso da família? Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Cara, assim, ó, o surf no Brasil nasceu, né? Teve uns caras que construíram, tentavam construir pranchas,
de alguma forma, que viram em revistas, mas as primeiras pranchas que chegaram no Brasil eram importadas, né? Eram pranchas da Califórnia e por um acaso do destino, o meu avô era muito amigo de um desses caras que foi o primeiro a trazer as pranchas, que foi o Jorge Rampeter, que é o CEO da Gerdau, não é CEO mais, mas é o fundador da Gerdau, uma Uhum. metalúrgica gigante no Brasil. E esse cara trouxe as primeiras pranchas, e meu pai era o filho do amigo, assim, e quem surfavam eram os coroas, né? Era um cara da idade do pai do meu pai que pegava onda, e, e meu pai era aquela criança que ficava na volta ali. E um dia eu acho que ele, não sei como é que foi exatamente, eu sei que ele pegou a prancha do emprestada e saiu fazendo as ondas lá. Tipo, mostrou uma enorme aptidão para coisa, assim. Isso Uhum. nós estamos falando de anos 60, né? Uau. E isso no sul do Brasil, né? Eu acho que talvez em São Paulo, no Rio, o surf tenha chegado um pouquinho antes do Rio Grande do Sul. Mas ali na região sul, que é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, até onde eu sei, o surf começou no Rio Grande do Sul, entre esses três estados. Uhum. E meu pai provavelmente foi um dos, sei lá, dos 10 primeiros caras a botar os dois pés em cima de uma prancha e fazer uma onda. Olha que E, irado. e também naquela época tinham, no final dos anos 60, eu acho que 68, 67, por ali, já tiveram competições de surf lá no sul. E meu pai não ganhou a primeira, mas ganhou a segunda competição que houve no Rio Grande do Sul. Uhum. E foi muito bacana, assim, cara. Tem umas fotos dele, até depois eu posso te passar. Tem umas fotos desses campeonatos e ele surfando. É muito legal. E, cara, eu acho que foi isso, assim, né? Eu acho que eu tive muita sorte de ter um pai que, que me entendesse, assim, né? Porque apesar do meu pai não ser aquele. Hoje em dia, meu pai não, ele surfa de vez em quando, assim, né? Uhum. Quando o mar tá muito bom e tal. Mas assim, eu não diria assim que eu vivi numa surf family, assim, sabe? Eu não fui. Até porque nós morávamos em Porto Alegre, né? Que era longe da praia. Então, o surf, pra mim, pro meu pai, sempre foi uma coisa de verão, assim, né? Uhum. Claro que depois eu fui morar na praia e tal, e passou a ser o ano todo, mas até meus 19 anos eu morei na cidade, então o surf não tava no meu dia a dia, assim. Uhum. E fala pra gente um pouco desse lance aí dessa onda inesquecível, né? 11 anos de idade, você tá com 40 hoje, lembra dessa onda como se fosse ontem, né? Conta pra gente porque ela marcou tanto. Então, eu comecei a surfar com 6, 7 anos, né, mas aquela coisa de espuma, de alguém te empurrar na onda. Eu me lembro depois que meu pai fez a minha prancha, ele me botava lá pro fundo, assim, para pegar a onda na parede, mas ele sempre me empurrou, né. Eu dava umas Uhum, embicada animal, tomava uns caldo bizarro. E a minha primeira onda que eu digo, né, foi a primeira onda que eu peguei remando, né, que eu entrei na onda, dropei e corri a parede, né. E, cara, eu lembro desse dia, eu tinha uma turma de amigos que eles eram três primos, que era o Rodrigo, o Chico e o João Manuel, e uhum, os pais deles, todos eram, assim, da mesma idade do meu pai, amigos do meu pai, e eles meio que se revezavam, assim, e levavam os moleques para surfar. E num desses dias aí, né, eu acho que foi o pai do Rodrigo que nos levou, não tenho certeza agora, mas a gente foi surfar num dia assim que é o clássico do sul lá, que é depois que cai a chuva, dá aquele temporal de verão, assim, depois do temporal bate uma brisa de terral, assim, e tava um mar, pra mim na época tinha 1 metro, mas devia ter hoje, devia ter menos de meio metro, mas na minha cabeça tinha 1 metrão pra aham, moleque de 11 anos. E, cara, eu me lembro que foi a primeira onda que eu peguei, assim, eu não conseguia entrar nas ondas, eu acho que eu fiquei observando os outros surfistas e vi que tinha que ficar mais embaixo da onda, que não uhum, podia ficar
esperando muito atrás. E aí, nesse dia, me coloquei no lugar certo, remei, subi na prancha e saí correndo a parede, assim, gritando de emoção. Cara, foi animal, velho. Eu lembro a sensação, assim, até hoje, assim, eu lembro do. Tenho meio que um flash, assim, uns flashes na minha cabeça, assim, desse dia. E foi marcante, né, cara? Assim como depois algumas outras ondas boas que o cara pega na vida ficam gravadas pra sempre. Eu acho que essa primeira onda, assim, a primeira vez que eu senti a prancha ganhando velocidade, assim, Uhum. foi marcante mesmo. E mudou uma chavinha? Você acha que aquele dia ali que você falou: "É isso, descobri"? Cara, acho que sim, mas eu acho que essa chavinha foi, né, ela foi assim, gradativamente virando, né? Uhum. E mas eu acho que assim a decisão de querer ter uma vida perto do mar e ter o surf assim mais no meu dia a dia foi uma coisa que foi acontecendo gradativamente assim, eu cada vez, né, morando na cidade, podendo ir pra praia só final de semana, eu ia sentindo né, uma frustração, assim, uma angústia, puta, e normalmente o clássico é na segunda-feira, lá onde eu vivo, tipo, e porra, o cara ia pra praia na sexta de noite, surfava sábado e domingo de volta pra cidade, e, e foi assim, cara. Uhum. Só que, e também outra coisa que eu me lembro, assim, era, eu passava o verão inteiro na praia, né, e Uhum. eu me lembro quando acabava o verão, assim, chegava final de fevereiro, início de março, que recomeçava as aulas, me dava assim uma tristeza, assim, uma agonia, assim, de puta, acabou. Só em dezembro de novo agora, assim, era muito foda, assim, esse sentimento de deixar a praia, assim, né, Uhum. de levantar o acampamento e voltar pra vida na cidade, assim, era bem complicado. E foi assim. Aproveitando, pode falar. Uhum. Não é, e foi assim, né, cara, foi aproveitando as oportunidades, né, e também mexendo uns pauzinhos. Eu me lembro quando eu fazia faculdade em Porto Alegre, teve tipo, um semestre que eu fazia cadeira de terça a quinta. E Uhum. aí eu podia fazer final de semana prolongado, podia ir quinta de noite pra praia e voltar na segunda de noite, né? Comecei até que chegou uma altura que eu fui morar na praia e não, e eu acho que desde então minha vida foi na praia, ou quase, teve alguns momentos que não, mas grande parte dela foi perto do mar. Aí virou segunda, né. Aproveitando esse lance da escola que você comentou antes e faculdade, com toda essa influência do surf na sua vida e desde cedo e obviamente essa paixão que foi crescendo, mas que você descobriu também muito cedo, como que era a escola? Como que era a faculdade? Como que você encarava e como você pensava nisso, né? Cara, eu nunca, pra ser bem sincero, assim, eu quando eu estava na escola, velho, eu não gostava da escola, velho. Eu achava, cara, eu achava meio, ficava meio indignado, assim, puta, o que que Uhum, eu tô aprendendo isso aqui, meu? Pontes de hidrogênio, fórmula de Bhaskara, me dava umas coisas assim, que merda é essa, meu? Pra que que eu vou usar isso na vida? E eu também não era um cara muito, sei lá, nunca fui muito, assim, como é que eu posso dizer, tão sociável assim que, sentia aquela saudade da escola, dos amigos. Eu sempre fui meio na minha, uhum. meio bicho do mato. Então, cara, a escola pra mim foi bem penoso, assim. Eu me lembro quando eu terminei o colégio, eu falei, graças a Deus, cara, acabei. Eu acabei o colégio muito novo, velho. Eu acabei a escola, eu tinha recém feito 17 anos. Uhum. E entrei na faculdade com 17 anos recém-feitos. E também entrei na faculdade, entrei em comércio exterior, na Unicinos, que é uma faculdade, uma universidade que fica em São Leopoldo, que é tipo 1 hora de Porto Alegre com trânsito, assim, é 30 quilômetros de Porto Alegre, mas com trânsito dá 1 hora de carro. E, cara, e também, meu,
estudava, assim, mais por um dever, assim, de ter, né, de fazer de ter um ensino superior do que por achar que aquilo era o caminho e vou fazer carreira nesse mundo. Eu sempre achei, assim, que eu ia achar meu caminho, assim, sozinho, sabe? Que eu não ia me, me enquadrar muito, assim, no que é o normal, né? Aquela coisa, seguir carreira numa empresa e crescendo numa empresa. Eu nunca fiz esse caminho. Nunca nem tentei para dizer que é ruim ou bom, assim. Eu Uhum. simplesmente tomei o meu rumo e deu no que deu, né? pelo, pelo mal ou pelo bem, né? Tamo aí. Teve algum momento, assim, que você, algum momento que marcou, que foi que você falou: "Cara, tipo, isso não é pra mim", igual você falou, "e tem que ter um outro jeito e eu vou embora e é isso". Teve algum momento assim ou foi uma coisa gradual também? Velho, o que aconteceu foi o seguinte, eu entrei na faculdade com 17 anos, como eu disse, e aí eu estudei 2 anos, cara, eu fiz 2 anos de faculdade. Uhum, Nesse esquema, conseguia, conseguia estudar, né, teve uns semestres, assim, que eu fazia menos cadeiras, e eu fazia uns finais de semana prolongado, então já estava conseguindo ficar um pouquinho mais de tempo na praia, não perder o clássico da segunda-feira. E aí, quando deu 2 anos de faculdade, eu decidi ir para Califórnia, cara, dar um tempo, né? Sei lá, fazer tipo um intercâmbio, assim, só que sem estudo, né? Não tinha plano de estudar, nem grana para fazer um curso no exterior. Tinha uns amigos que já tinham ido, que estavam indo, e eu meio que também motivado por outros amigos, eu resolvi ir para Califórnia. E aí, cara, eu acho que quando eu voltei dessa experiência que durou 2 anos no fim, né? Eu fiquei 2 anos sem voltar para casa. Eu voltei para casa, uau. saí com 19 e voltei com 21. Quando eu voltei para retomar minha vida e voltei para Porto Alegre, voltei para a faculdade, procura emprego, estágio. Eu me lembro que eu trabalhava, saía de casa às 8 da manhã, 7:30 da manhã e chegava em casa às 11 da noite, sabe? Passava o dia no estágio, do estágio pegava um ônibus para a faculdade, Uhum, voltava para casa. Cara, nessa época eu acho que eu dei um basta, assim. Eu falei, cara, eu vou voltar para, né? Vou voltar para Austrália, vou voltar para Califórnia, vou voltar para praia, né, cara? Não quero mais essa vida de cidade. uhum, E nesse momento surgiu uma oportunidade de morar em Torres, na minha praia da minha infância, né, de montar um negócio lá, uma surf shop lá. E eu agarrei com as duas mãos, assim, cara. Eu me lembro que eu era bem novo, né? Imagina, tu com 22 anos abrir um negócio sem sócios, né? Eu não tinha sócio, era meu negócio. uhum, E eu dei esse peitaço aí. Me lembro que antes de tomar a decisão, fiquei umas noites sem dormir, assim, fiquei imaginando, caralho, será que dá para morar em Torres também? No verão é bom, mas como é que é no inverno lá? E na altura, né? Tô falando de quase 20 anos atrás isso. Torres não era o que é hoje, né? Hoje é uma puta cidade, tem uma estrutura animal, uma galera morando lá, mas há 20 anos atrás ainda era uma cidade de veraneio, assim, que estava começando a ter uma vida no inverno, porque tinham feito uma universidade lá, que uhum. deu uma mudada na dinâmica da cidade. Mas foi isso, cara. Eu acho que quando eu montei a minha loja em Torres, velho, eu me lembro que eu gostava de surfar a pé, né? Eu tinha carro e tudo, mas quando dava, assim, quando eu tinha tempo, eu gostava de surfar a pé, que quando eu era moleque, né, antes de ter carteira, não, eu ia surfar a pé, assim, eu gostava de fazer o mesmo caminho que eu sempre fiz pro surf, assim. E eu me lembro que um dia, voltando, assim, de um clássico, provavelmente, eu pensei assim, cara, não dá pra não ter isso na vida, né, meu? Tipo assim, tô indo trabalhar agora, acabei de pegar altas ondas,
É isso que eu quero pra minha vida, assim. E eu acho que uma dessas voltas da praia, assim, foi um desses turning points, assim, da vida, em que tu diz, assim, que não tem outro caminho, assim, cara. E, e foi isso, velho. E eu acho que desde então o surf só foi ficando mais e mais presente, assim. Eu acho que eu tô com 40 anos, assim, cara, eu acho que agora mesmo, acho que eu tô, assim, no auge da minha vontade de surfar, assim, é impressionante, assim, como eu acho que eu ainda tô evoluindo, assim, eu acho que apesar do corpo já tem mais uma dor na lombar, não sei o que, o cara tá né, mas eu acho que eu vejo muito surf pela frente, assim, eu quero pegar muita onda ainda, pegar muito tubo, viajar, morar num lugar que tem altas ondas. Eu tô morando num lugar que tem altas ondas e Uhum. aqui perto eu dirijo alguns quilômetros para lá, eu tô em Supertubos. Aqui pro norte tem praias com quase sem crowd, assim, altos fundos de areia. Então, acho que tô no lugar certo, meu. Com E, toda Portu... certeza. e Portugal é do caralho, né, cara? É um país pro surf, assim, é incrível, assim, tirando a água gelada, né, que é uma coisa meio chata, assim, pô, tenho saudade de surfar de bermuda e tal. Aqui é surf de roupa de borracha e bota praticamente todo ano, Uhum. mas compensa pelas ondas, né, vale o sacrifício. Com certeza. Você falou de Torres, né, que é a sua praia local. É é onde fica uma das ondas mais cabulosas do Brasil, né. Você tem no Tahiti, você tem Chopo, em Hawaii você tem Pipeline, e em Torres você tem a Ilha dos Lobos, né. Você já surfou as 3? A comparação é justa? Cara, eu digo que a Ilha dos Lobos é a prima feia de Chopo, porque apesar dela ser muito fotogênica e bonita, ela não é uma onda tão perfeita que nem a Chopo ou que nem a Uhum, Pipeline, sabe? Ela tem dias que ela tá linda e perfeita, né? Mas tem dias que ela passa da perfeição para aberração num instante, assim, tu tá surfando a onda e de repente seca tudo, forma 10 degraus na onda e tu vai de cara nas pedras ali, cheio de mexilhão. uhum, Então, é bem. É válida a comparação, mas eu acho que em termos de perfeição, Pipeline e Chop são mais perfeitas. uhum, Mas do ponto de vista de desafio e dificuldade, cara, talvez a Ilha dos Lobos seja, para mim, pelo menos, mais desafiante do que essas outras aí, né? Assim, porque ela quebra com um tamanho, chega a um tamanho bem grande. E ela é muito difícil, cara. É uma onda muito difícil. Pena que tá proibida, né? Esse é o Não pode é o surfar problema. lá. É. É, Eu tô mostrando essa foto aqui agora do Alemão de Maresias aqui, quebrando essa onda gigante. E você estava cara, lá, né, você fez parte disso. Fala pra gente um pouco como foi surfar a Ilha dos Lobos quando era permitido e sim. principalmente esse dia de swell incrível aqui, como que foi? Cara, esse dia aí, velho, foi 2003, se eu não me engano, 2002 ou 2003, que teve um dia clássico, um swell que vieram vários big riders do Brasil todo pra lá. Tava o Alemão de Maresias, tava Silvio Mancusi, Formiga, Paulo Moura, eu acho que tava, o Pato. E, cara, esse dia foi o seguinte, velho. Tinha uma galera fazendo tow-in e eu e uns amigos, a gente foi no remo pra lá. A gente pulou lá das pedras da Praia da Cal, que é a praia mais pro sul de Torres, assim.
Uhum. E, cara, só pra varar o mar, assim, passar a arrebentação e chegar no outside foi tipo 20, 30 minutos levando onda na cabeça. E depois mais uns 20, 30 minutos pra chegar lá na Ilha dos Lobos remando. A ilha fica 1 quilômetro e quase 2 quilômetros da costa, então é uma puta remada. E a gente chegou nesse dia, cara, e tava, eu acho que na altura, assim, eu nunca tinha visto de perto ela tão grande. E a Ilha dos Lobos, pra tu ter ideia, ela fica a quase 2 quilômetros da costa, e quando tá grande, tu vê a baforada da praia. Imagina uma onda que tu vê a baforada a 2 quilômetros de distância. E esse dia foi a primeira vez que eu vi desse tamanho Uhum. bizarro de perto, né? Só que a gente chegou lá, eu acho que tinha uns 5, 6 caras remando e tinha 10 jet skis, né? A gente não conseguiu nem chegar perto da onda, né? Tava uma função, teve um cara, eu acho que foi o Pato, caiu do jet ski, o jet ski veio rolando na espuma, eu dei o joelhinho por debaixo do jet ski, cara, tem essa imagem filmada, é bizarro, eu quase fui atropelado por um jet ski desgovernado. E aí, depois que rolou esse BO aí com o jet ski que perdeu, meio que a galera foi ajudar a resgatar e o Pico ficou sem jet ski, que foi a hora que o alemão de Maresias pegou essa onda animal. Uhum. E aí eu acho que o Pedra, que é local de Torres lá, e um dos caras que gosta também lá da ilha, eu acho que ele falou, aí galera, vamos tomar na remada agora. E aí a gente foi remando em direção ao pico. Só que esse dia, cara, tinha uma correnteza puxando pro olho do furacão, tava puxando mais pro pico. E a Ilha dos Lobos, quando tá sem onda, tu não tem muita referência, assim, porque ela, apesar de ser chamado Ilha dos Lobos, não é uma ilha, são só umas, é um recife, assim, são umas Uhum. pedras perdidas no meio do mar, assim. E aí entrou essa onda que o alemão de Maresias surfou, que foi histórica, e eu dei o joelhinho mais deep do que ele passou. Ele passou mais pro ombro da onda do que eu tava. Uhum. E, cara, eu lembro que eu dei o joelhinho, eu tava com uma prancha 7,2, eu acho. E eu me lembro de dar o joelhinho e bater perna, assim, pra furar a onda, assim, eu não passava nunca a onda, assim, mas no fim eu consegui passar sem ser puxado. Mas foi animal, assim. No fim eu não peguei nenhuma onda esse dia, não tinha como, com a Uhum. prancha que eu tava, talvez com uma prancha 9, 10 pés, eu conseguisse pegar uma onda naquele dia, mas naquela época eu nem tinha culhão para isso, e o equipamento também de onda grande mudou muito, né, cara? Uhum. Em 2002 a gente usava umas pranchas finas, estreitas, com aqueles bicos, parece o sapato do Aladim. Hoje em dia as pranchas são muito mais carnuda e reta, é outro tipo de prancha. Mas, cara, no fim foi isso, a sessão. Eu acho que na remada ninguém pegou onda naquele dia. Eu Uhum. acho que a galera que foi remando ficou só olhando. E no final a gente voltou de carona com o jet ski. Eu acho que foi o Formiga, esse voltou com o cabo de towing, assim, uns 4 caras agarrados no cabo, ele bem devagarinho voltando com a gente. Tava, né, sem braço de remar tanto. É. Cara, mas foi isso, e depois a ilha, depois desse incidente aí que teve 10, 12 jet skis, a Ilha dos Lobos foi proibida, cara, de Uhum. surfar e até de acessar ela, né? Ela tem um raio de 500 metros que ninguém pode acessar, mas o pessoal, né, vai às vezes meio no sapatinho, assim, pega umas ondas com o sol nascendo e volta para casa cedo. E foi isso que eu fiz, assim, nos últimos anos, né? Uhum. Nos últimos 15 anos. Às vezes que eu surfei lá foi meio no sapatinho, assim, não, nunca pôde ser muito escancarado, né, o surf lá. E hoje em dia tá bem, o pessoal local lá tá controlando para ninguém surfar mesmo, porque, sei lá, estão fazendo estudos para, né, a galera tenta viabilizar o surf lá, mas tá, cara, eu cansei desse papo aí de tentar viabilizar o surf. Eu, a última vez que eu surfei lá, o Ibama nos pegou na volta, o ICMBio, né? Não é mais Uhum. Ibama. Uhum.
E eu até falei pra fiscal, bah, olha aqui, eu vou fazer 40 anos, eu tô desde os meus 20 anos esperando, né, regulamentar o surf aqui. Porra, daqui uns dias eu não vou ter mais, né, não vou ter mais disposição física para surfar essa onda. E Brasil, né, cara, as coisas demoram, vários interesses, tem que Uhum, agradar o turismo, o pescador, o surfista, o ambientalista. Imagina tu fazer um projeto que agrade todas essas frentes, né? E esse que é o desafio da Ilha dos Lobos, é fazer uma coisa que fique boa para o cara que explora turisticamente, que o ambientalista não fique chateado, que o pescador entenda que não pode ficar pescando garopa ali, né? E os caras às vezes matam os leões marinhos porque os leões estragam as redes deles. Então tem muito esse problema de complexo. e, enfim, é bem complexo, cara, mas é uma pena, né, cara, porque é uma onda com um potencial internacional, assim, cara, é um espetáculo da natureza e, infelizmente, né, teoricamente ela não pode ser surfada, né, e tá lá, Uhum. fica lá o pessoal olhando, e aí quando dá a onda tu tem que pegar e ir para Santa Catarina, surfar um outro pico, porque no Rio Grande do Sul, quando tem swell grande mesmo, não segura, né? Como é tudo beach break, praia aberta, fica tudo passado, então tu tem que ir para Garopaba ou pro Cardoso, no Farol de Santa Marta, ou enfim, ou mais pro norte, tem uns outros picos. É um pouco frustrante, cara. Uhum. Mas é isso, cara. A onda é muito, muito incrível, assim. Irado. Pena que é proibida. Como tudo bom na vida, né? Pois é. Agora vamos voar um pouquinho longe aí da sua casa Hum. e ir pro Tahiti, Chopo. Como que é essa onda? Como que foi surfar lá? Como foi sua experiência e como que você descreveria? Cara, o Tahiti foi um lugar que eu acho que a primeira vez que eu vi uma foto ou vídeo de Chopo, o negócio me marcou de uma forma assim, porque ela era uma onda muito diferente de tudo que eu já tinha visto. Uhum. Não sei se tu tá ligado numa sequência do Corey Lopes que tinha, foi propaganda do O'Neill, que era um dia em Chopo, uma onda quadrada assim, velho, um West Bowl que ele pegou. E aquilo ficou na minha cabeça, cara. Só que Chopo é um lugar bem complicado de ir, né? Do Brasil, assim, é longe, né? Na verdade, é um lugar que é longe de qualquer lugar do mundo, né? Não é perto de lugar, é no meio do Pacífico lá. Uhum. E caro, né? Também. A passagem para lá é bem caro, e lá é tudo em euro também, não é muito barato. Então, cara, ao longo da minha vida eu fui mais viajava mais pro México, que é mais barato e tal, para mais para perto. E Mas teve um ano aí que eu tava, né, trabalhando, ganhando dinheiro, e eu falei, bah, meu, vou parcelar uma passagem, e vou ir para esse lugar, meu, antes que seja tarde, antes que eu desista. E fui, cara, foi 2014, Uhum. eu marquei uma passagem, fiquei 3 semanas lá. Lá tem um voo por semana. O jeito que eu fui foi Ah, Santiago, né, Porto Alegre, Santiago, Santiago, Ilha de Páscoa, Papete. É um voo que tem uhum. uma vez por semana, então tu tem que escolher em ficar uma semana, duas, três, sabe? Tu não pode escolher assim, vou no dia 15 e volto no dia 20, de semana em semana, assim. Tu Aham. planeja uma, duas, 3 ou 4 semanas. No fim eu escolhi ficar 3 semanas, que na época eu julguei que ia ser tempo suficiente para pegar um swell lá. E cara, eu me lembro que, puta, eu cheguei lá, cheguei de noite lá e tinha um contato de um amigo meu que já morou lá, foi me buscar no aeroporto e me colocou numa casa de um local lá, que era uma casa na frente do pico, velho, na frente. Tipo assim, eu acordava, fazia um cafezinho, assim, atravessava a rua e o cara tinha tipo um espaço assim um quiosque assim de churrasqueira assim na frente da onda, a onda é lá longe, mas tipo eu via a onda de casa assim. Uhum. Uau. E cara, foi muito legal, velho. Eu fui sozinho, né?
E essa casa que eu fiquei, o cara tinha uns caiaques na casa. E eu ia surfar de caiaque, porque a onda é longe, né? Uma remada assim de uns 20, 25 minutos e de Uhum. caiaque eu ia em 5, 10 minutos. E tem uma boia lá no lado da onda, tem uma boia que é ancorada no coral, assim, né? Que é para os caras deixarem os barcos e coisas. E eu me lembro que eu ia de caiaque, amarrava o caiaque nessa boia e ia surfar, assim. E foi demais, cara. A onda foi muito perfeito. Eu não peguei aquele swell monstro, né? Que da onda essa que me marcou do Quadrilops. Eu não vi aquilo de perto, Uhum. mas eu peguei assim 4 ou 6 pés com a direção certa de swell, muito perfeito, assim, de pegar 8 tubos na sessão. E a vibe lá no Tahiti também, os locais, cara, eu fiquei chocado assim Uhum. com a receptividade dos caras, meu. Os locais entravam na água assim, cumprimentavam pessoa por pessoa, assim, eu dava a mão assim, ó, Uau. bonjour, ça va, né, falam francês. E, cara, achei muito legal lá, muito, muito, muito. E a onda indescritível, né, cara? Uhum. Na verdade, eu acho que é uma das ondas mais perfeitas do mundo. Apesar de ser difícil e de ser perigosa, ela não é tão difícil e nem tão perigosa porque ela é muito perfeita. Então, tipo, Uhum. se tu faz a coisa certa, a linha certa na onda, determinado, tu vai fazer a onda, entendeu? Tu vai Uhum. fazer o tubo. O tubo vai abrir para ti. Ao contrário da prima feia, que às vezes tu tá no tubo e quando vê ele te esmaga, quando vê forma um degrau no meio e tu sai rolando em cima da pedra. Lá não, lá a onda é muito perfeita. E eu achei muito legal, cara, essa coisa dos locais, e me convidaram lá para comer o poisson cru, que é o peixe Uhum. cru, que é tipo um ceviche tahitiano, só que é com coco, acho, com leite de coco, maracujá, é outro tempero, nada a ver com ceviche peruano. Que vibe. E eu achei muito legal isso, cara. Eu me lembro que eu ia no mercado. O mercado era tipo, sei lá, uns 10, 15, 20 quilômetros da casa que eu tava. Eu pegava e ia pra estrada, carona até o mercado, fazia minhas compras, voltava de carona, sabe? Aquela vida assim, num mundo ainda sem maldade, assim, sabe? Uhum. De ilha, assim. E isso me marcou muito lá, assim. E outra coisa legal que aconteceu no Tahiti, que eu conheci no mar um dia um cara, um gaúcho, né, coincidentemente, que estava lá com a namorada e o cara estava num veleiro e ele me convidou para embarcar no veleiro dele e surfar umas outras ondas. E eu fui, a gente ficou, acho que eu fiquei 2 ou 3 noites no veleiro com eles numa praia lá do outro lado da ilha, assim, lá Uhum. no norte, em direção a Papete. E foi demais, assim, e depois eles iam continuar a viagem e eu ia voltar para casa, eu tinha que voltar já pro Brasil uns dias depois, isso foi bem no fim da viagem. E aí ele me deixou com o barquinho em terra, na estrada, e eu voltei de carona para casa também, tipo 1 hora e meia de carro de carona, assim. Peguei umas 2, 3 caronas, cheguei. É aquela coisa de ilha, assim, Total. que hoje em dia, né, no Brasil, por exemplo, é difícil o cara dar ou pedir carona, né, com Ah, medo e receio de, né, os tempos são outros. Mas lá total. parece que a coisa ainda tá como nos anos 70, assim, no Havaí, assim. E foi isso, cara, foi uma puta experiência, queria muito poder voltar pra lá e pegar um mar maior, assim, né, faltou, assim, nessa minha viagem, faltou aquele dia que o cara fica com medo, mas vai, sabe? Uhum. Foi o que faltou, assim, eu peguei uns dias perfeitos e o dia que o mar cresceu não tava a melhor direção de swell, o tubo não ficava tão quadrado, assim, ficava um tubo mais, tinha que fazer um highline, assim, pra pegar um tubo, Uhum. e foi assim. Irado. Você falou muito de tubo, né? Chopo, obviamente, é Uhum. sinônimo de tubo. Explica pra alguém que nunca surfou na vida como que é pegar um tubo, qual que é o sentimento, qual que é a experiência? Dá pra colocar isso em palavras?
Velho, um tubo, cara, eu acho que o tubo é o suprassumo, assim, né, do surf. Na minha opinião, assim, não tem manobra, não tem nada que tu faça, assim, de turn né, que vale tanto quanto um tubo, assim, em termos de prazer e satisfação. Uhum. Cara, pra explicar um tubo, cara, é só tu imaginar, assim, a natureza, tu sem te envolvendo, assim. É muito louco, né, meu? Tu tá dentro de um cilindro, né, de um espaço cilíndrico vazio no meio do oceano, assim. E o mais louco do tubo é que é um momento em que o tempo meio que para, né? Por exemplo, tu pega um tubo de 2 segundos, mas na tua cabeça parece que tu ficou 8 segundos no tubo, Uhum. né? Assim, o tempo. E eu acho que isso é uma coisa do surf também, né? Que é o presente, né? O momento que tu tá naquele momento e não tá com a cabeça nem um segundo para frente, nem um segundo para trás, né? Eu acho que é nos dias de hoje, né? Assim, todo mundo ansiedades e preocupações e remorsos e planos e coisas, mas eu acho que quando tu tá surfando, naquele momento que tu tá em pé na prancha, dentro de um tubo, tu tá vivendo cada milésimo de segundo ali, entendeu? Uhum. E o barulho também, o som do tubo é uma coisa assim meio, sabe quando não sei explicar, mas ele te dá um aconchego assim. Uhum. E outra coisa que acontece no tubo é a baforada, né? Que quando ele te cospe para fora do tubo, que é, cara, sei lá, velho, é o ápice da sensação. E tem baforadas, inclusive, em tubos grandes, antes de tu ser cuspido, tu sente o Uhum. tubo sugando o ar e depois expelindo. Então tu sente primeiro na cara, no México acontece muito isso. Uhum. Tu tá no tubo aí tu sente ele te chupar para dentro assim, né? Tu sente um vento na cara e depois o vento nas costas, assim, é uma Foda. coisa. Se quiser dar uma olhada depois aí nos meus vídeos aí eu tenho uns vídeos de GoPro assim que é o mais perto que uma pessoa que nunca pegou um tubo, acho que pode entender o que é estar dentro de um tubo, assim, e ver aquele lip e multicolorido e de Uhum. acordo com a luz do sol, onde está o sol fica cristalina a água, sei lá, é o melhor que tem no surf é pegar tubo, é o que eu surfo pra pegar tubo, velho, na real, assim, tipo, tô nem aí, assim, pra dar, tipo assim, eu adoro fazer um surf de manobra e tal, mas, tipo, se eu pudesse só pegar tubo e não dar um cutback, eu só pegava tubo. Uhum. É o melhor que tem. Irado. Falando em tubo, tem algum lugar no Brasil com tubo de nível internacional? Não sei, talvez Fernando de Noronha, você já morou por lá, surfou muito lá, é esse o lugar, tem lugar melhor, o que que você acha? Porra, com certeza, cara. O Brasil tem muita onda boa. Ah, em Torres, onde eu vivo lá, tem dias que dá altos tubos, né? Mas é uma coisa muito rara, assim, ser um dia tubular, tubular. Uhum. Mas dá. Cara, Florianópolis dá altos tubos, né? Tem Naufragados, Campeche, Uhum. ingleses. Cara, tem muita onda tubular em Florianópolis, São Paulo, Rio. O que eu acho que a diferença do Brasil para outros lugares é que é meio raro ou fecham os tubos ou dura 1, 2 dias, sabe? É difícil assim um lugar que é sempre tubo, que quando dá onda é tubo. Tem, tem esses lugares no Brasil, tipo Maresias lá, quando tem onda é tubo. No Rio lá tem, sei lá, no Leme, na Barra também são ondas tubulares. Mas tu falou de Fernando de Noronha, né? Fernando de Noronha é outro nível, assim. Eu acho que dentro do Brasil, tipo, Fernando de Noronha é um pico que não deve nada para nenhum Uhum. lugar do mundo, assim, em termos de onda e de tubo, principalmente.
Eu acho que é o Havaí brasileiro, né? E eu até vou te dizer que eu já fui para o Havaí e prefiro muito mais Noronha do que o Havaí, porque o Uau. Havaí tem um. Tudo bem, o Havaí tem muitas opções de onda. Eu acho que na época que eu fui eu nem explorei tanto assim todas essas opções de onda. Mas o Havaí tem muito crowd, cara, tem Uhum. localismo sinistro. A época que eu fui, né, não tinha Covid, rolava a Triple Crown lá, são 3 competições espalhadas ao longo da temporada, ou seja, muito profissional, muito fotógrafo, muito ego, muita pressão, sabe? O cara nunca. Eu lembro de ir no Havaí, assim, de surfar e isso que eu falei há pouco de estar no presente e estar na onda, no Havaí quase que tu não sentia isso, porque tu pega uma onda em pipe, tu tá preocupado se tu não tá rabiando ninguém, se o fotógrafo não tá no teu caminho, se tu, sabe, tu tá com Uhum. 1000 coisas na cabeça, assim. Noronha, velho, cara, tem dias em Noronha que o mar lá fica tão perfeito quanto, não digo pipe, porque pipe é fundo de coral e Noronha lá a maioria das ondas quebram em bancadas de areia, mas é um pico assim internacional e água quente, verde, esmeralda, e às vezes tu pega uma onda assim, tem um cardume de sardinha na base da onda, assim, parece que é um coral a onda, assim, daquelas sardinhas assim. Cara, Noronha é muito foda, velho. Eu passei quase um ano lá, eu fiquei 10 meses morando em Uhum. Noronha, entre 2012 e 2013. Eu fui a trabalho para lá, eu gerenciava um restaurante, loja, espaço de eventos que tinha lá, que ainda tem lá. E, cara, foi uma época da minha vida que foi muito animal, assim, pro surf, assim, de pegar onda só de calção e ia pra praia de carona também, que nem Tahiti. Os mano de São Paulo lá alugando os bugão lá, R$ 400 a diária. Eu só na carona, pra lá e pra cá. Uhum. E foi muito massa, cara. E Noronha também foi onde eu conheci a minha mulher, a Uhum. Fernanda, que tá comigo até hoje, que tá aqui em É. Nazaré. A gente se conheceu lá no fim dessa minha estada de quase um ano. A gente se conheceu lá, então foi uma passagem da minha vida assim muito especial, assim, aquele tempo de ilhéu, né, eles chamam, quem vive Uhum. na ilha são os ilhéus. Então foi uma experiência incrível e aquela onda também é incrível. Eu voltei para lá 2 vezes depois Uhum. desse período de trabalho lá. Fui 2 vezes de férias para lá. É bem melhor ir para lá de férias do que a trabalho, porque lá o trabalho é o cara, é selva, assim, velho. Cada dia eu me lembro que tinha um desafio, assim. Um dia não tinha água, um dia não tinha internet, um dia o barco não conseguiu atracar com os mantimentos para o restaurante. Cara, não tinha um dia redondo na vida lá, assim. Sempre tinha um perrengue, assim. Outro dia o funcionário tá com tá mal, não veio trabalhar, foi pra noite. Cada dia tinha um aperreio lá, velho. Não era Uhum. fácil. Perdi uns cabelos lá, velho. Trabalhando lá, gerenciando um negócio, mas os tubos pagaram. Foi o lado Boto bom. fé. Peguei muita onda. Irado. Você falou de localismo, né. Uhum. Explica pra galera, assim, o que que é localismo e qual que é a sua opinião a respeito. Cara, localismo é aquela coisa, né? É um territorialismo, um bairrismo. Eu acho que é uma coisa que é presente no ser humano, né? Não é uma coisa exclusiva do surf, né? É aquela coisa do forasteiro, né? Tu chega Uhum. num lugar que tu não pertence, os caras do local vão te olhar feio, né? E, cara, no surf, isso é bem acentuado, né? Em alguns lugares, né? Tem praias assim que o localismo é muito forte, assim, que tipo, os caras veem que tu não é dali e já te mandam pra fora, cara. Já aconteceu comigo no México
entrar num lugar lá na Barra Califórnia, entrar num pico que tem lá, assim, os caras nem pegar a onda de ninguém, fazer mal pra ninguém, assim, eu não tive nem tempo de fazer alguma cagada no mar, os local já vieram, não, não, sai, gringo, out, Uhum. fora. E, cara, o localismo é uma faca de dois gumes, assim, eu acho que por um lado tem gente que chega no lugar dos outros, né, que eu vou chegar na tua casa e vou achar que sou dono e sair fazendo merda, eu acho que nessa hora o localismo é válido e esse cara ir tomar um puxão de orelha e ser mandado para aquele lugar. Uhum. Mas por outro lado, é muito palha assim, né, cara, quando como aconteceu comigo no México, assim, tipo, de tu não fazer nada, assim, não peguei onda de ninguém, não atrapalhei ninguém, não fiz nada, e o cara me mandou sair, porra, por que, né? Porra, eu ia pegar a sobra da sobra das ondas. Foi isso Uhum. que eu falei pro cara na ocasião. Eu falei, meu, eu vou ficar aqui, ó, longe do pico, a onda que ninguém for, eu vou. E o cara, não, não quero saber, sai. Não tem E conversa. eu acho que o localismo também, às vezes, rola, assim, um pouco de recalque, assim, sabe? Uhum. O cara tem um recalquezinho, assim, chega, né? Tipo assim, às vezes o local é um cara mais roots, assim, daí chega um mano ali com os equipamentos tudo da hora, roupa de borracha último modelo, pranchinha importada, né? E eu acho que tem assim uma coisa meio social assim, né, da Uhum. diferença social. Mas, cara, eu acho isso assim, velho. Eu acho que o localismo quando é pra corrigir um cara que tá fazendo merda, eu acho válido, né? Mas claro que eu acho que tem limites. Mas por outro lado, eu acho muito palha assim, cara. Eu esses dias aqui num pico aqui perto de Nazaré, também um cara que o cara pegou e me rabiou assim, sem mais nem menos assim, na cara dura assim, criminoso assim. Eu remei na onda, o cara me viu, o cara foi lá e me rabiou. E nem ele aproveitou a onda e nem eu aproveitei a onda. Ele não aproveitou porque eu tava ali na cola dele e eu não aproveitei porque o cara foi ali pegando tubo na minha frente ali. E, tipo, desnecessário, né, cara? Eu Uhum. acho que o cara perdeu a oportunidade de fazer um amigo e. Mas acontece, cara. E aqui em Portugal é bem. Eu vou te dizer que os portugueses são bem protetores, assim, Uhum. com seus picos, assim. Já em outros lugares, assim, já ouvi coisa, assim. E já vi com, assim, outros caras sendo escorraçado do mar por nada aqui, assim. Uhum. Também vi cara sendo escorraçado do mar por ter feito merda, por ter rabiado, que daí, né, tem um pingo né, de razão, né, Uhum. de impor, mas eu acho palha, cara, eu acho que é uma coisa que não condiz com o surf, assim, com o espírito, assim, é muito melhor tu estar surfando num ambiente amigável, que nem eu falei que é no Tahiti, assim, os local vibrando e te cumprimentam e falam, vai tu nessa, vai. Cara, isso Irado. é o mais legal do surf, não tu tá num lugar que, né, com todo mundo se olhando feio e se encarando e rapinando a onda um do outro. Eu acho que o legal é essa essa positividade. E até tem um livro, cara, uma vez eu li um negócio que é tem um guia de Bali que dizia assim, ó, no Havaí, comparando Bali com o Havaí, que Uhum. tipo assim, isso há 20 anos atrás, né? Hoje em dia Bali tá que nem o Havaí, eu acho. Faz tempo que eu não vou para lá. Mas dizia que no Havaí tu era tu era um asshole, não me lembro se era essa a expressão, tu era um babaca, até provar o contrário, Uhum. né? Tipo assim, tu chega lá e tu é um babaca. Se os caras vão gostar de ti é porque tu faz alguma coisa que faça eles gostar de ti, assim, mas até Uhum. lá tu é um Howley, tu é um forasteiro, pau no cu, sai da minha onda. E em Uhum. Bali era o contrário, tu é um cara legal, tu é bem-vindo até tu fazer uma merda. E eu acho que isso é muito os dois pontos do localismo que eu falo, assim,
do que é legal, né? Que é a parte assim, meu, se tu fez cagada, tu é bem-vindo até tu fazer uma cagada, né? Uhum. Até tu rabiar alguém, me atrapalhar na onda, fazer alguma merda. E o contrário que é ruim é tu, né? Tu chegou, não fez nada de errado e os caras já estão te tirando pra louco. Eu acho que esses são os dois pontos que, né? O do bom e o mal do localismo. Total, tema com certeza muito polêmico no mundo do surf, né. É polêmico. Falando de localismo então e onda pesada, não tem como não falar de Hawaii, né. Porra, Hawaii. Você já morou lá não, né, você já passou algumas temporadas por lá. Cara, Eh, eu passei uma temporada no Havaí. uma temporada no Hawaii. Uma Fala pra única. gente como foi isso aí. Então, o Havaí era um sonho, né? Que surfista não sonha ir para a meca do surf, né? O Havaí é como se fosse a meca, assim, né? O lugar que tá todas as revistas, né? Eles chamam lá o Seven Miles Miracle, Miracle, que é Uhum, 7 milhas da costa ali que tem 20, 30 ondas uhum, conhecidas. E, cara, como eu disse antes, o Havaí foi muito legal, assim, né? Foi uma coisa assim, eu acho que todo surfista tem que ter essa experiência no currículo de passar uma temporada lá. Mas do ponto de vista de pegar a uhum, onda e fazer a cabeça no mar, para mim foi um pouco frustrante, assim, porque eu senti muita pressão, senti, né, localismo forte lá, tomei umas rabiada criminosa lá no Havaí e muito difícil pegar onda, né? Pipeline, assim, é quase impossível, assim, eu acho que eu peguei, sei lá, cara, 10 ondas em pipeline em 3 meses uhum, lá, sabe? Eu surfava mais off the wall, surfava mais rock point e de onda uhum. grande lá eu tive minha, né, surfei a famosa Waimea, que é a rainha das ondas grandes. Surfei num dia assim, não gigante, mas estava grande, estava sólido assim. Tem a fotinho aí até para mostrar. Da... E, cara, foi muito legal, assim, eu não me arrependo de ter ido. Eu acho que talvez se eu fosse para Havaí de novo, eu optaria para ir para outra ilha, sabe? Não Oahu, que é a ilha principal. Talvez Uhum, eu fosse para Maui e tentar surfar Jaws e Honolulu Bay, que são ondas míticas lá de Maui, ou para o Kauai, que é mais low profile, assim. Mas não sei, cara, quando que eu volto para Havaí, assim, não é minha prioridade, sabe? Eu acho que eu prefiro ir para outros uhum, lugares antes de ir para Havaí, assim. Não é um lugar assim que me chama, assim, pelo crowd, pelo localismo, pelo e também hoje em dia é caro para burro, né? O Havaí é um lugar super caro em relação aos outros lugares do mundo, porque é uma ilha, porque é super valorizado, então, tipo, hospedagem, alimentação, é um dos lugares mais caros que tem para ir, assim, pegar onda, que eu acho, e talvez não uhum. compense tanto pelo crowd e pela disputa, assim, eu acho que eu não tô mais afim de disputar tanto onda, assim, hoje em dia eu prefiro surfar uma ondinha um pouquinho pior, com menos gente, do que ficar, assim, numa disputa louca, assim, para ver quem vai pegar a onda. Muita gente relaciona também o surf com tubarão, né. Você já fez uma temporada, na África do Sul, e lá obviamente é um lugar conhecido muito por esse aspecto, assim. Fala um pouquinho da sua experiência, se você já viu, se não viu, e como que foi essa temporada lá na África do Sul? Cara, tubarão, né, a gente nós que estamos invadindo o ambiente deles, né, cara. Às vezes aqui em Portugal eu dou aula de surf, os alunos perguntam se tem tubarão no mar. Eu falo, tem, cara. Não tem mar que não tenha tubarão. Em Torres, onde eu me criei, cara, lá tem tubarão, velho. Tem tubarão martelo, tem uns outros tipos de tubarão lá. Não tem ataque, né? Na Uhum, verdade, na África do Sul, até claro. uma coisa que eu aprendi lá, que eles falam que não é ataque de tubarão, né? Eles falam que é um encontro, né? Que é tipo assim, uma Uhum, casualidade de teu caminho cruzar com um tubarão. Na verdade, ele não tá te caçando, né? Ele não quer comer o homem.
Mas é um bicho que está no ambiente dele, ele não tem braço para tocar, né, para ver se é a carne que ele gosta, então ele dá uma mordida. Dificilmente um tubarão come um surfista, né? Normalmente ele morde e larga e o Uhum. cara morre porque perde muito sangue e tal. Mas na África do Sul eu tive várias assim. Eu não vi nenhum tubarão lá, cara, para ser bem sincero. Mas rolaram várias coisas assim em função de. Uma, eu tava em Durban, foi o meu primeiro destino na África do Sul. E Durban é um lugar que tem redes para conter os tubarões, né? E casualmente na época que eu estava em Uhum. Durban, era a época da sardinha e é uma época do ano que eles tiram as redes para as redes não pegarem os cardumes de sardinha. Não sei se é sardinha ou se é outro peixe que tem naquela época que eles têm que tirar as redes. Aham. E eu me lembro que em Durban eu surfava assim meio preocupado com os bichos, né, meu? Mas surfei Jeffreys Bay também. E só que Jeffreys foi Uhum. de todos os lugares da África foi o que eu menos fiquei preocupado com tubarão, porque tinha muito crowd, então eu pensava, porra, tem 50 caras Uhum. na água, a minha chance de ser atacado é de 2%, né? De eu ser o escolhido. Enquanto outros lugares que eu surfei, teve um lugar que eu surfei sozinho na África, velho, que é Coffee Bay, que é um lugar que depois eu descobri que é antro de Uhum. tubarão, velho. Cara, meu, foi um surf assim, nada relaxado, saca? Eu me lembro que eu queria estar toda hora pegando onda, assim, eu não queria ficar parado. Eu chegava na outside, ficava remando sem parar, não sentava na prancha. Já pegava uma onda, já voltava, remava, ficava igual uma máquina, assim, porque eu não queria ficar. E noiadaço, né, meu? Noiadaço, assim. Depois eu vi Boto fé. um vídeo de surf dos caras nesse mesmo lugar, Coffee Bay, cheio de tubarão, velho. E eu fiquei, né, eu vi depois de ir pra África, eu falei, caralho, que loucura. E depois lá em Cape Town também eu surfei cara, eu surfei numas praias lá, meu, que tem aquelas algas que se enraizam no fundo de pedra, e é uma alga Uhum. que de acordo com a onda, às vezes tu não vê a alga, daí a onda baixa, ela salta pra fora, assim, sabe? Tu fica, cara, tomei cada cagaço lá, bizarro, assim. E mas, cara, eu não vi nenhum tubarão lá, cara. O único lugar que eu vi tubarão, os únicos lugares que eu vi tubarão surfando foi na Austrália e em Fernando de Noronha. Uhum. Mas, mas vi passando, assim, né? Oh, Não vi uau. um tubarão vindo com a barbatana pra cima de mim, assim, vi passando lá embaixo, assim. Noronha, cara, Noronha, na época que eu vivi lá, nunca tinha tido um ataque, agora já tiveram uns ataques, né? Uns encontros de tubarão com surfista. Uhum. Mas na época Uhum. que eu vivi lá, era bem tranquilo, assim. O pessoal não se importava, assim, não ficava numa noia, assim, ah, tem tubarão. Mas cara, não é muito legal, assim. É bom não pensar muito, sabe? O melhor de tudo quando tu tá num lugar que tem tubarão é tentar não pensar, né, meu? Se acontecer, aconteceu. Mais fácil tu sofrer um acidente de carro do que um tubarão vir te morder, né, cara? Então tem que ir Muito pela mais fácil. estatística, né? Muito Tem que mais confiar fácil. nas estatísticas e tentar não pensar nos bichos e torcer para que ele não pense em ti, né? Ficar cada um no seu quadrado. Mas é Total. isso, cara. Mas não é legal, Irado. né, cara, de surfar assim. Eu me lembro que na Austrália também, uma vez a gente surfando numa onda em Long Reef lá, que era uma onda assim mais para fora. Cara, eu me lembro que no meio da sessão, assim, eu acho que vi umas barbatanas, me deu uma paranoia, assim, cara, de tubarão, assim, horrível, velho. E não é legal, cara. É melhor surfar, tipo, aqui em Portugal, eu Hum. nunca pensei em tubarão aqui, sabe? Isso é bem legal. Meu, vou ter que botar um moletom aqui rapidinho. Não tem, né? Tá, acho que tem Acho que problema eu botar um não tem moletom e tubarão em ficar. Portugal, né? Vai continuismo, porque tá Como assim? esfriando aqui, Não, tá coloca aí, caindo o pode sol. colocar. E enquanto
Enquanto competição, como que foi? Você competiu? Você teve, fala um pouco sobre isso, assim, como que foi esse lance da do surf competitivo pra você também? Cara, de competição, eu não sou um cara muito competitivo, eu acho, assim, mas eu gostava, assim, de vestir uma lycra, assim, e dar o meu melhor ali em 15, 20 minutos. No Rio Grande do Sul, lá onde, na minha terra, eu competi, assim, competi categoria Mirim, Júnior, Open, né? Uhum, Mas como eu era um cara da cidade, eu competia contra os locais, né? Os caras que surfavam todos os dias, era meio injusto, assim. Tipo, os caras falam bem melhor que eu, né? uhum, E, mas eu até me dei bem já numas competições. Teve um ano que no Rio Grande do Sul, lá, tinha uma categoria que fizeram que se chamava categoria Free Surf, que era uma categoria para caras que não morassem na praia. uhum, E, e teve um ano, acho que foi em 97, eu fui campeão gaúcho nessa categoria. uhum, Que era uma categoria assim que tipo o nível era um pouquinho mais baixo, era mais para caras na mesma realidade que eu, assim, surfista de final de semana. E aí eu fui campeão nessa categoria, mas o que mais me afastou desse mundo de competição foram as condições do uhum, mar nas competições, né? Que o surf é uma coisa que é bom fazer de manhã cedo, com vento terral e tal, e competição normalmente vai o dia todo, às vezes tu entra no mar, o mar tá um lixo, não tem onda, ou tá uma mexedeira, o mar todo balançado, horrível. Então, para mim, tipo, ter que mostrar o teu melhor numa condição horrível, às vezes é vergonhoso, né? Assim, às vezes tu entra uhum, no mar e é feio o surf, assim, um mar que tu nem tá com tesão de surfar, assim. Então, não, nunca me bateu muito, mas depois de velho, eu fiz algumas competições aí em condições de mar clássico, né? Eu competi em Fernando de Noronha, uhum. competi uma etapa do Campeonato Brasileiro lá de surf com minha bateria até tava o Fábio Gouveia, a lenda. E cara, eu fui bem na bateria, só que eu fiz uma interferência e não passei para fase seguinte por causa dessa interferência, que foi uma dá para fazer um episódio inteiro só narrando essa história aí, não tem como contá-la de forma muito curta. Mas até dá para passar aí, eu vou te mostrar o vídeo que é cômica. E depois eu competi uma etapa do Pernambucano Pro lá também, com Uhum, altas ondas, mas também não passei por muito pouco minha bateria. E mas competir em lugar com onda boa, no mar tubular, eu tenho muita vontade, sabe? Tipo uhum. assim, se me convidassem para correr um campeonato em pipeline, ter a chance de surfar aquela onda com tu e mais três na água é meu sonho, saca? Eu ia curtir muito, assim. Ou o campeonato que tem aqui em Portugal, tem um campeonato que eles fazem que chama Capítulo Perfeito, Uhum, que é um campeonato só para convidados, só cara tube rider, né? Não é muito competição de manobra e coisa. E eles escolhem assim o melhor dia da temporada para rodar esse campeonato. Assim, o meu sonho é que me convidem para esse campeonato. E dentro dessa ideia de competir em condições clássicas, eu competi num WQS no México, uma vez em Porto uhum, Escondido, só que não tava o clássico mar. Foi um dia ruim de Porto Escondido, aí voltou aquela coisa de competir quando o mar não tá muito bom. uhum, Mas foi legal, fiz um tubão na bateria, assim, tava um mar que o nível, as notas estavam muito baixas, e eu fiz, tipo assim, uma nota muito boa, assim, uhum. pro dia, assim, que foi um 6 eu acho, 6 e pouco. E, tipo assim, tinha bateria que os caras estavam somando 4 somando 5 e eu fiz Uau, um 6 então para mim foi um troféu. irado. E em 2016, cara, eu realizei um sonho, que foi correr uma etapa do WQS lá de Arica, de El Uhum, Gringo,
que é tipo a pipeline da América do Sul, assim, que é uma onda esquerda e direita em cima da pedra, um tubo, é uma das ondas mais perigosas que tem, que eu já surfei. Uhum. Eu acho que o Adriano, o mineiro, quase se matou lá, uma galera já quase se matou lá, e eu corri um campeonato lá em 2016 e na minha primeira bateria o mar tava clássico, e eu peguei um tubão, assim, fiz um high score e passei a bateria em primeira, assim, dei entrevista no webcast, assim, meus amigos vendo ao vivo, assim, torcendo, me Irado. senti assim no tour. Foi muito massa, cara, essa competição. E depois na fase seguinte eu perdi, assim, puta, perdi por quase nada, assim, mas o Uhum. mar tava difícil, assim, foi aquelas baterias que as notas estavam muito baixas, assim, e o cara perde por um ponto, sabe? E, Uhum. mas foi animal a experiência, cara, esse campeonato foi... Eu também fui antes do campeonato, fiquei uns 10 dias treinando lá na onda, quebrei todas as minhas pranchas. Antes do campeonato, eu não tinha... Quando começou a competição, eu não tinha prancha mais. Tinha quebrado Uhum. todas as minhas pranchas. E aí eu comprei uma prancha do... De quem que eu comprei a prancha, cara? Eu comprei a prancha do Jerônimo Vargas, meu. Que era uma prancha que era do Pedro Scooby, que eu nunca tinha usado. Eu Uhum. usei a prancha primeira vez na bateria essa que eu fiz um high score, assim. E foi muito animal. E depois de competição, cara, daí já numa fase mais adulta e num outro segmento, vamos assim dizer, do surf, eu já fiz umas competições de ondas grandes, né? Uhum. No México também, em Porto Uhum. Escondido, eu tive a honra de participar de um campeonato organizado pelo Coco Nogales, que é um dos maiores locais lá de Porto Escondido. Uhum. E acho que foi 2011, se eu não me engano, ele fez um campeonato com, cara, tinha vários nomes de peso assim no campeonato e foi num dia assim, sei lá, de 10, 12 pés, tubular, mar gigante assim, gigante não, mas grande, sólido. E aquela coisa, né, tu competir numa condição clássica, tu e mais três caras na água, com jet ski dando apoio, é um sonho, né? Eu Uhum. não fui bem no campeonato também, fiquei meio nervoso, tomei um vacão, quebrei uma prancha emprestada em 3 pedaços. Foi foda, mas a experiência em si, né, de participar e estar ali com os caras e ter sido convidado foi incrível. E nos últimos anos, né, desde que eu vim morar em Portugal, eu competi nas 2 últimas edições do Punta Galeia Challenge, que é Uhum. um campeonato que já fez parte do circuito mundial de onda grande. Uhum. É um campeonato que rola nessa onda que chama Galeia, Punta Galeia, que é em Bilbao, né, na região de Bilbao, assim, não é bem Bilbao, é Getxo o nome do município ali. E também nunca fui muito bem no campeonato, mas a honra, né, é uma honra o cara poder competir com, tipo, com os melhores do mundo ali, né, cara? Eu competi nesse campeonato com tava o Lucas Chumbo, o Alex Botelho, Aritz Aramburu, o cara já foi do WCT, Uhum. Nick Lamb, o cara do circuito mundial de onda grande, uns caras muito casca, assim, só de poder competir com esses caras é uma puta honra, assim. E último ano eu, cara, não passei a minha bateria tipo por 0,8, assim, velho. Até achei que fui meio garfadinho, assim, sabe? Os caras Uhum. deram uma levantada na nota do Nick Lamb, assim, pra... Mas, cara, foi demais, assim. Também competi... Cara, competição de onda grande é outra vibe, assim. Também não tem... Galera, todo mundo no mesmo barco, assim, no canal. Aí vai o jet ski, te leva pro pico. Porra, demais, cara. Foi muito legal. Espero que me chamem pros próximos aí. Fica a E o dica aí louco, pra galera. deixa eu falar, até tem uma coisa curiosa dessa competição, Aham. que o primeiro ano que eu fui, como é que eu fui convidado?
Na verdade, eu não fui convidado, né? Eu me escalei para competir. Eu vi que ia ter a competição e, e vi que vários dos convidados oficiais da competição não iam competir. Eu vi os caras postando no Instagram falando assim: ah, obrigado pelo convite, mas eu não vou poder ir porque ia ter uma etapa do Mundial de Onda Grande. Eu acho que era Jaws que ia rolar Uhum. algum campeonato no Havaí, tinha um swell no Havaí. Então, as estrelas, as principais estrelas internacionais do campeonato decidiram ir para o Havaí. E aí eu vi, cara, será que vai sobrar uma vaga? Eu mandei um e-mail pros caras na cara dura, assim, ó, meu, sou brasileiro, gosto de Onda Grande, tô morando aqui, ó, tem uns vídeos aqui, umas fotos, pra tu ver que eu gosto. E aí o cara respondeu assim, não, vamos ver se vai ter uma vaga, eu te aviso. E aí um dia antes do campeonato, o cara me liga de manhã assim, ó, vai ter o campeonato. Tipo, às 9 da manhã, de um dia antes do campeonato, o cara me avisou que ia ter campeonato. Caraca. Cara, eu aluguei um carro, eu tava trabalhando na escola de surf, dando aula com o telefone aqui, alugando carro, fazendo tudo. Eu aluguei um carro, velho, dirigi até o País Basco, 8 horas Uau. de carro, Aham. dormi dentro do carro e eu não tinha prancha. Eu fui Nossa. competir numa competição sem prancha. E eu no caminho fui ligando para um amigo meu que eu tenho lá no País Basco de San Sebastián. Falei, Uhum. cara, me consegue aí algum contato aí, algum amigo que tem uma ganzeira para me emprestar, blá, blá, blá. E no fim eu consegui. Cheguei no campeonato lá, conheci a minha prancha 10 minutos antes da bateria. O cara chegou assim, abriu a capa, ó, pega essa aí, ó. Tipo assim, velho. Muito louco, velho. Mas foi animal, cara. E o País Basco é um lugar muito animal, velho. Eu Uhum. gosto muito de lá, das pessoas, da comida, das ondas. Tem Mondaca ali do lado. É incrível, cara. Que lugarzinho. Irado. E tem a Pucas também, né, que é É, a que é o Pucas é de lá, né. a prancha que eu usei era uma Pucas. Aí. Era uma Pucas. É, essa prancha Irado. emprestada. Fala pra gente, você falou bastante agora desse lance de onda gigante, né, de onde que veio essa loucura? De onde surgiu essa loucura de: "Meu, vou botar pra baixo de onda gigante"? Conta um pouco pra gente sobre isso. Cara, é uma coisa assim, eu acho que vai acontecendo aos poucos, assim, sabe? Eu no Brasil, assim, eu, né, tirando a Ilha dos Lobos, que não pode ser surfada, não tem muitas ondas gigantes, né? Assim, tem o Uhum, Cardoso, tem a Silveira, que dá umas ondas grandes, né? Mas assim, a nível mundial não são ondas gigantes, são ondas grandes, mas não são assim, não é Jaws, não é Nazaré, não é Waimea, não é Mavericks, né? Cara, então, quando eu sempre acho que eu gostei, tipo, na minha terra lá, eu me sentia à vontade, assim, em condições maiores, assim. Eu acho que também o Rio Grande do Sul é uma escola boa para quem quer surfar onda grande, porque o mar lá fica bem complicado quando cresce, assim, tem que remar uhum, pra caralho e tomar onda na cabeça. A onda em si não é grande, mas o ambiente é um ambiente que forma um bom surfista de onda grande, na minha opinião, assim, porque é difícil, sabe? É tipo que nem surfar Nazaré aqui, uhum, tu toma onda na cabeça e espumeira e é lá fora e rema e volta. Então, acho que isso me formou um pouco. Mas o clique das ondas grandes eu acho que aconteceu na Austrália, cara. uhum, Na Austrália não, no México, velho. Eu fui antes da Austrália, o México. Eu fui em 2000 a primeira vez para Puerto e eu me lembro que, cara, foi até hoje, eu já fiz várias temporadas, foi uma das melhores temporadas de onda que eu tive lá. E eu me lembro que, cara, ao longo da temporada, assim, eu fui cada vez pegando onda maior, assim, ao natural, assim, sem nenhuma pressão, não tinha colocado na cabeça nada, foi muito natural, assim, uhum. o gosto por pegar onda grande, assim, por gostar de esperar maior, sabe? E não ficar pegando qualquer ondinha. Eu sou aqueles caras que gosta de sentar e esperar uma onda boa em vez de ficar pegando 10 ondas mais ou menos, assim. E depois dessa viagem para o México,
eu fui morar na Austrália, né, no outro ano, e também lá eu vi umas ondas, cara, eu me lembro que eu fui surfar um slab que chama Dead Man's, né, Uhum. pelo nome do pico tu já tem uma ideia, assim. E, cara, essa sessão me marcou, velho, também eu me lembro de eu acho que eu peguei uma ou duas ondas na sessão, assim, daí nem foram das maiores, mas eu me lembro que eu via os caras fazendo uns drops, assim, no ar. Eu falava, cara, como é que é possível, velho, alguém surfar Uhum. desse jeito, assim, aquilo meio que me instigou, né, pra ser, assim, né, eu via e queria fazer, né. E no México também, eu lembro que em Puerto, cara, o primeiro surf que eu dei em Puerto, eu via os caras despencando, cavando, botando pra dentro daqueles tubos, eu falava, caralho, como é que faz isso, meu? Eu também Uhum. quero aprender isso aí. E foi indo, né, meu, levando onda na cabeça e, e dedicação, né, cara? Eu acho que eu sempre gostei, assim, tipo, quando no Brasil, né, nos meus anos no Brasil também, sempre que entrava swell, eu, pum, pegava o carro e ia para Santa Catarina, Garopaba, Farol de Santa Marta, sempre para pegar um pico com onda maior, assim. Uhum. E toda a bagagem, eu acho que eu acumulei, assim, de mais de 10 temporadas no México, peguei umas ondas grandes na Califórnia, na Austrália, Havaí, né? Foi tudo assim, é uma coisa, não é muito intencional assim hoje, até porque na época que eu comecei a pegar onda grande nem existia assim essa coisa do big rider, sabe? Uhum. Uhum. Tipo assim, existia, né, caras que eram big riders natos assim, mas eles não era assim uma opção de carreira, né? Uma É uma coisa categoria também, né? isso exatamente, não existia competição de onda grande, não existia carreira no Big Surf, que nem tem hoje, assim, né, velho? Eu Uhum. queria ter 20 anos hoje, né, meu, pra ter as oportunidades que tem hoje, né, porra, eu ia ser muito mais instigado do que eu fui, mas eu acho que eu fui ao natural mesmo, sem ter nenhuma ambição, assim, de viver disso, né? Eu acho que também nunca pensei em viver do surf, assim, eu sempre acho que tive uma atividade, né, eu nunca vivi do surf, Uhum. nunca recebi para surfar, não, na real eu gasto para surfar, né, eu trabalho para surfar, para pagar a prancha que eu quebrei do amigo, para pagar a viagem para Tahiti, né, é outra coisa, né, cara. E, e na minha época também, né, quando eu era jovem, não tinha muito a opção de tu ser surfista e não ser um competidor de nível Uhum. nacional, mundial para viver do surf, né? Esse era o único caminho, né? Hoje em dia tem cara que é videomaker e surfista, né? Tem várias vertentes do surf profissional, né? De como tu viver do surf, né? E na época que eu era mais jovem não tinha muito isso, então, cara, foi uma coisa bem natural, acho, sabe? Eu ter ido assim para esse lado das ondas grandes. Eu acho que hoje talvez eu me dedique mais, sabe? Porra, eu tô morando em Nazaré, que é uma meca das ondas grandes. E até tava falando com um amigo meu hoje, cara, por acaso, que também é Big Rider, e meu brother de longa data, o Bento, tava comigo a primeira vez que eu fui pro México. O cara gosta da coisa também, mora em Todos Santos hoje em dia, que é uma onda grande do México. A gente tava falando, eu tava falando pra ele, cara, que incrível que é aqui, né, no Nazaré, que é um lugar muito consistente, né? Por Uhum. exemplo, Mavericks, Jaws, esses lugares de ondas grandes dá 5, 10. Esse ano foi espetacular e deu 15 dias de onda grande. E aqui em Nazaré, cara, meu, toda semana tem um ou dois mares grandes, assim, né, cara? Tipo, amanhã vai entrar um swell, domingo vai ter onda, na outra semana, sabe? Uma coisa meio. Não para aqui, é um lugar perfeito, assim, para o cara aprimorar o surf de onda grande, assim. Uhum. Mas é isso, cara, foi totalmente natural, assim, eu nunca fui assim, vou ser um big rider, não.
Cara, eu sou um surfista, cara. Eu gosto de pegar onda. Se tu me perguntar, eu prefiro pegar um mar de 6 pés com tubo baforando do que onda grande, eu acho, cara. Uhum, Assim, drop só pra dar um dropão e pegar um tubão, eu acho que eu prefiro pegar um tubão. Mas é muito bom a sensação de tu te desafiar, assim, a pegar uma onda grande e conseguir fazer. É um outro tipo de recompensa, assim. Eu acho que quando tu pega uma onda assim, tu entra num mar grande, consegue descer uma pirâmide daquelas, é um sentimento bom, assim, e fica, né, cara? Eu acho que as ondas boas que tu faz na vida, assim, ficam gravadas na tua memória e ninguém te tira, né, cara? Uma uhum, coisa que nada vai te tirar aquilo que tu viveu e que tu sentiu. irado. Você falou muito de Porto Escondido, né? Hum. E tem esse vídeo animal que a gente vai ver agora aí. Vamos dar uma comentada nele. E queria ouvir a sua opinião, assim. A sua opinião não, né? Eu queria meio que você narrasse e contasse a história de como foi essa temporada aí. Bom, a minha última temporada para o México foi em 2018. Produzi um vídeo que nós vamos mostrar aqui. E foi legal que essa viagem, a passagem para o México, eu ganhei numa competição que tem lá no sul, que chama Pampa Barrels, Uhum, que é uma competição de tubos. E aí tinha duas categorias, que é categoria POV, que é Point of View, né, que é a visão do boneco, que era uma Point of View, melhor tubo no Rio Grande do Sul, e a outra que era Point of View ao redor do mundo, né? E eu ganhei uhum. as duas categorias com tubos filmados com a Irado. GoPro dentro do tubo, e eu ganhei duas passagens para o Peru. Só que eu nunca fui muito chegado no Peru, cara. Na real, eu nunca fui para o Peru, apesar de ser uma trip super acessível para brasileiro. Uhum, E eu resolvi trocar as duas passagens para o Peru por uma passagem para o México. E aí eu fui em 2018 para uma temporada mais curta que eu já fiz no México. Foram 2 semanas só. uhum, Não vi swell, nada. Peguei, marquei uns dias e falei, seja o que Deus quiser. E casualmente, cara, deu altas ondas, meu. Foi uma temporada incrível. E eu fiquei num, não é bem um hotel, assim, eu aluguei um quarto, assim, uma kitnet, num terreno de um local ali que é quase na frente da onda. E uhum, eu fui sozinho, né? Não levei a namorada. E eu me lembro que eu fui muito instigado para surfar, velho. E como em Puerto o crowd tá cada vez pior, eu botei na minha cabeça que eu ia ser o primeiro cara a entrar no mar todos os dias, velho. E eu acho que eu fiz isso quase todos os dias, velho. Eu acordava de noite, tomava café da manhã, de noite, escuro, e caminhava pra praia assim, cara, quase uma hora antes do sol nascer, assim, quando uhum, começa a querer dar uma clareada, eu já tava entrando no mar, assim. E porque a minha estratégia era pegar uns tubos antes de chegar o crowd, entendeu? Porque daí quando chegava o crowd eu já tava mais tranquilo, de cabeça feita, já assim, não, decidido. vai, pode ir nessa. Tava mais sangue doce. Mas foi isso, cara, foi uma temporada incrível. Peguei uns tubos bons, passar aqui. A prancha, velho, essa prancha do vídeo que aparece é uma prancha que meu amigo Ogro fez pra mim, que ela tá comigo aqui em Nazaré agora. É uma 711 Uhum, quadriquilha com 3 longarinas, é uma prancha quase que inquebrável, tanto que ela tá viva até hoje. Aí é com uma outra prancha do Ogro menor, uma 6.0, um tubo que eu uhum, quase fiz. Aí um tubinho pequeno para os padrões locais. uhum. Essa é a prancha, ó, cara. E tubos. Pois é, cara. Deu muito tubo. Essa onda aí foi sinistra agora, ó, cara. O Uhum. cara soltou a prancha ali, ó. A prancha Ah. tirou 10 centímetros da minha cabeça. Olha agora a prancha. Quase tomei aquela pranchada ali. No fim, a minha prancha bateu na prancha do cara, quebrou toda a prancha do cara e a minha.
Nossa. Essa aí foi um drop meio cachorro louco, quase perdi o controle, mas no México as ondas fecham muito, né? Mas às vezes aqueles segundos que tu anda dentro do tubo antes de fechar já valem o espetáculo, né? Uhum. Essa aí eu tava com uma monoquilha, esse tubo aí, ó. Foi com uma prancha que meu tio shapeou. Essa mesma prancha eu levei pro México em 2010. Essa prancha ela tá até hoje lá. Eu deixo lá com um amigo meu local. E, cara, foi uma temporada que eu peguei altas ondas, cara. Porra, tava meio iluminado, assim, eu acho que sabe quando o cara tá fazendo a coisa certa, não fazendo mal pra ninguém, as coisas conspiram a teu favor, assim, eu acho que essa temporada foi muito isso, assim, eu tava muito focado em pegar as ondas e não molestar ninguém. Hum. E tem um tubo agora mais pro fim que foi um dos melhores tubos que eu já peguei até hoje no México. Acho que é daqui a pouco. Aí, ó, mais uma fechadeira. Vaca. Esse tubo aí, ó. Ah, não foi esse ainda. Mas tem um amigo meu que tem um ditado que é o seguinte: quem diz que tá fechando é porque não gosta. Ou seja, quem gosta de tubo gosta de fechadeira também. Tem que se acostumar. Faz parte, né? Agora eu acho que a próxima, essa onda aí, ó, foi Hum. no meu segundo dia lá, velho. Imagina Uhum. o cara chegar enferrujado, pegar esse tubo aí, porra, foi mental. Irado. E aí eu voltando pra casa de cabeça feita. E outra coisa louca que rolou desse vídeo, velho, foi que olha que Irado, viagem, irado. eu voltei de viagem Hum. e tipo uma semana no Brasil depois roubaram meu carro, velho, arrombaram meu carro e roubaram minha mochila dentro com todas as imagens do México dentro do computador, velho. Que merda. E por muita sorte, o cara que tinha feito a maioria das imagens desse vídeo, as imagens ainda estavam na lixeira do computador dele. Ele tinha apagado, mas não tinha limpado a lixeira. E aí eu consegui fazer com que um amigo que ainda estava lá desse um pendrive para ele, ele botasse as imagens no pendrive e me mandasse. Veio pela namorada desse meu amigo, chegou em mim. Foi assim. E aí eu Destino, né? consegui editar o vídeo, velho. E perdi todas as imagens de GoPro dessa temporada, velho. Todas. Ah, Eu que tava com um bad. vídeo editado, assim, pra lançar, pra botar nas redes e perdi tudo. Mas acontece. Acontece. Vão-se as imagens, ficam as memórias. Cris, tem várias vacas aí, né? Você vê fechadeira, vaca, esquerda, direita, pá. Como que fica o lance mais emocional, né? Como que você se prepara? Eu acho que é a primeira pergunta para tomar vaca em onda grande. E como que é a reação quando você está no meio daquela situação? Fala um pouquinho disso pra gente. Meu, preparo pro surf de onda grande, pro surf em si. Eu sempre fui um cara que achou né, que eu sou meio de uma crença assim que nada prepara melhor pro surf do que o surf, né, do que surfar. Hoje em dia eu tô fazendo um treinamento físico paralelo com o Fernando Gouveia, o cara é um monstro, meu, o cara sabe muito de biomecânica, assim, tá me ajudando Uhum. muito a ficar fortalecer o corpo e, né, articulações para vaca e perrengue, mas eu acho que o principal preparo para tomar vaca e para onda grande é o mental, saca? Uhum. Tu pode pegar um cara, um lutador de MMA, um triatleta, um Ironman, um cara com o melhor preparo físico que tem. Se o cara entrar em pânico, entrar no desespero, ele vai ter uma má experiência ali. Então, cara, sempre que eu vaqueio, eu acho muito importante na vaca tu tentar fazer consciente, né? Quando tu vacar, tu saber aí, vaquei agora, né?
várias vezes assim que eu vou despencar da onda, eu prefiro botar os pés na prancha para despencar com algum controle. Quando vê que o tubo vai fechar, por exemplo, eu tento andar dentro do tubo o máximo possível, né? Porque quanto mais tu andar, mais suave vai ser no fim o caldo do que no início, né? Mas às vezes tu não consegue, né, controlar. Tem vezes que o cara roda junto e normalmente nessas ocasiões que o cara se machuca, assim, eu já Uhum. bati de ouvido na água, fiquei com labirintite no mar, assim, sem saber para onde remar, já torci ombro, né, desloquei ombro, joelho, tornozelo. Cara, é um esporte de impacto, né, de risco, né, velho, mas o mais importante é ficar tranquilo, cara. Quando tá no caldo, principalmente embaixo da água, solta o corpo, cara, relaxa, assim, ó. Esses dias eu vi acho que uma entrevista com o Nathan Fletcher, que é um dos caras mais fodas que tem de onda grande, e ele falou que quando ele toma uma vaca, ele pensa que ele tá, eu acho que foi mais ou menos isso que ele falou, que ele tá numa cachoeira, assim, numa corredeira que vai desaguar no mar, sabe? Uhum. Ele se solta assim como se estivesse num, numa correnteza de uma corredeira assim que desemboca no mar, assim. Então ele relaxa o corpo, né? Tenta ficar tranquilo e guardar o oxigênio para a hora que precisar mesmo, assim. Uhum. Deixa levar, né? Deixa levar, é. Mas é arriscado, né, cara? Eu aqui em Nazaré, por exemplo, eu uso um colete Impact Vest, que chama, que é Uhum. uma veste acolchoada, que eu boto embaixo da roupa de borracha, Uhum. que te ajuda a flutuar e também se tu bater na prancha de costela ou bater de costas na bancada, tu não vai te machucar. E às vezes eu não tenho, mas eu tenho um amigo que me empresta de vez em quando, aquelas de inflar, né? Uhum. Aqui em Portugal fala insuflável, mas no Brasil fala inflável, que é uma roupa, né? Um colete que tem, tu coloca cilindros de CO2 e quando tu vê que tu não vai subir nunca, ele infla e tu, cara, é impressionante. Uhum. Há umas 2 semanas atrás eu usei para valer, a única vez que eu precisei puxar o mecanismo mesmo Uau. e o negócio salva vidas, né, meu? Funcionou, né? Tanto é que hoje em dia no Big Surf quase não tem fatalidades, né, cara? Nos anos 90 e início dos 2000 morreu bastante gente surfando onda Uhum. grande. Mark Fu, Sion Milowski, mais alguns assim que agora não tá, o Noah, um cara lá de Puerto, morreu também. E hoje em dia com esses equipamentos assim ficou mais seguro, né? Bem Uhum. mais seguro isso, fato. E agora você tá morando em Nazaré, né? Você comentou isso no começo e obviamente a gente tá vendo aí com muita inveja, eh, agora pôr do sol ainda, sacanagem, né? Sacaneando a turma. Qual que é o plano, Cris? Que você foi fazer aí? E obviamente surfar, mas qual que é o plano? E fala um pouco também da cultura do surf aí em Nazaré pra gente. Cara, então, eu vim para Portugal em 2018 com a minha namorada, né, com a minha mulher, a Fernanda. Ela veio fazer um mestrado no Porto e a gente já estava há 2 anos lá e em função do Covid, as aulas dela presenciais não estão acontecendo, é aula online. E a Uhum, gente pensou assim, porra, já que não tem que estar na aula, vamos para um lugar com mais onda, porque o Porto lá dá onda, mas não dá no Porto mesmo, tem que meio que se deslocar, ir atrás de onda. A gente nem tinha carro lá, eu vivia lá só de bicicleta, nem tinha carro. uhum, E aí a gente resolveu vir para cá, cara. O custo de vida é um pouco mais baixo aqui também, uhum, e tem altas ondas e é próximo de altos picos com altas ondas, sabe? É um lugar assim muito central, assim, tu vai 1 hora pro sul, tu tá
Em Ericeira, uns quilômetros para o norte, tem várias ondas sozinhas, tem Peniche aqui do lado. Então é um lugar meio estratégico. E eu sempre quis, desde que eu vim para Portugal, eu sempre tive o plano de vir passar uma temporada em Nazaré, assim, de vir aqui ficar 15, 20 dias, um mês, e viver essa onda e sentir qual é que é do tamanho do buraco aqui. E, cara, e no fim a gente veio e ficou, né? A gente veio para ficar 3 meses, a gente veio para cá em novembro e ia ficar até fevereiro. E como as aulas dela presencial não voltaram e, a vida tá boa aqui, o plano é ficar por aqui, velho. A minha ideia é ficar aqui, velho. Me estabelecer aqui, aproveitar essas ondas e dar altas ondas em Nazaré. Não é só aquele mar que tu vê na TV do McNamara, tem dias pequenos, pequenos perto Claro. daquela monstruosidade pela qual a Nazaré é conhecido. Cara, dá dias aqui igual o Porto Escondido, velho. Se os fundos estão bons, né? Se o banco de areia tá bom, com pouco swell dá tubo incrível aqui, Uau. com um crowd de boa perto de outros lugares. E é uma cidadezinha pequena, eu sempre gostei dessa vida, assim, de cidade pequena, sabe? De meio que todo mundo se conhece, tu, né? Cumprimenta as pessoas na rua, eu gosto, porra, olha aqui, não tem ruído, o único ruído que tem aqui é de onda e de gaivota, velho, saca? Não é, lá no Porto eu vivia lá barulho de avião, ônibus, cara buzinando, porra, aqui é uma calma. E, é isso, é um lugar meio estratégico, assim. Portugal, como país, assim, é um lugar incrível, né? Tipo, o Brasil agora tá vivendo um momento bem delicado, assim, né, cara? Porra, nem me imagino vivendo no Brasil nesse momento. E o plano é ficar aí, velho, e pegando mais onda, daqui uns anos aí, quando vier arrumar um jet ski para fazer uns tow-in, também para ter uma segurança para remar, né? É muito, cara, é muito diferente tu remar quando tem um cara olhando por ti no jet ski, sabe? Esses dias teve a gravação daquele programa Gigantes de Nazaré, Sim. que dá na Globo, e eu participei do desafio na remada junto com os caras, e tava o Irado. Chumbo, Justin Dupont, Nick Von Rupp, Pedro Calado, uma galera casca grossa. E, porra, com jet ski, tava o alemão de Maresias, o namorado da Justine fazendo o rescue ali, cara, tu te solta muito mais, né, velho? É outra coisa tu dropar uma onda e saber que tu vai levantar e vai vir um cara ali te tirar do, do meio do furacão ali. Então, a ideia é essa, cara, ficar aqui e, sei lá, montar algum negócio, dar aula de surf. Tô vendo ainda, né, com Covid agora tá tudo meio complicado. Claro. Eu não sei muito o que vai poder ser feito aqui, assim, mas essa temporada aí eu acho que já vai estar mais normal e vamos sentir isso, hein? Quando você tá falando de onda pequena, né, onda menor em Nazaré, quantos pés é isso, mais ou menos? Ou quantos metros pra galera que não sabe a conversão? Cara, aqui dá onda de, tipo assim, o mar que eu falei pequeno é de 1 metrão até 3 metros, assim, rolam uns dias com tubo, água cristalina, perfeito, assim, cara, parece mesmo o Porto Escondido, Fernando de Noronha, Pipeline, mas para isso precisa estar bom o fundo. Agora até tá rolando, ó. Lá embaixo tá rolando uma valinha de meio metrinho perfeita, cara. Os caras tem 1, 2, 3, 4, 5 caras ali fazendo a cabeça numa valinha ali. Quero ficar o dia inteiro ali só com o binóculo, né? Porra, Nem eu precisa de nunca, binóculo. eu nunca surfei aquela onda. A onda que eu olho todos os dias, que eu acordo e durmo olhando, eu nunca surfei, velho. Tu acredita, cara? Sensacional. É que é raro dar aquela onda. E hoje de manhã, quando eu Uhum. acordei, foi um dos dias que eu vi melhor ali, velho. Eu falei, bah, vou surfar ali. Mas daí tava meio demorado, meio inconsistente. Eu falei, não, vou pra outra praia que vai ter mais onda. E fui e tinha mais onda. Irado. Nossa.
Então essa é uma onda pequena. E o que que é uma onda grande e o que que é uma onda gigante? Só pra gente colocar isso em proporções pra galera. Cara, onda grande pra mim é. Fala assim, Nazaré mesmo. Cara, Nazaré, eu acho que de 12 a 20 pés é uma onda grande, Uhum, e acima de 20 pés, 25, 30 pés, aí já é gigante, assim. uhum, E o mais louco aqui, cara, é que, tipo, eu entrei nos mares remando que no meio da sessão o mar cresceu e, tipo assim, teve um dia que eu tava no mar e falei assim, cara, o que que eu tô fazendo aqui, velho? Sabe? Tipo assim, não é para remar esse mar, é pra tow in, velho. uhum. Tipo, o mar, tipo, tu tá num mar aqui de 15 a 20 pés e quando entra uma série de 30, 35 pés, sei lá que tamanho tem aquilo, velho. Uhum, Esse lance de medir onda também é meio complicado, mas assim, né, tem a medida havaiana que mede por trás, mas pra mim os caras dizem aqui em Nazaré assim, 10 metros de face de onda é um mar grande, sabe? uhum. 10 metros seria 30 pés, né, mais ou Sim. menos. Isso é mar grande. Aí Então, você tem, obviamente, é, as aberrações gigantes, que são as famosas de Nazaré, que vai é, para tem, 25, 27 sim, metros, né? tem dias, Quase mas sem esses teto. dias remar é praticamente impossível, né? E Claro, muito risco, né, cara? Aqui, claro. quando tá desse tamanho, ali a zona de impacto, ali um rebuliço de água ali, uma correnteza, é muito perigoso, cara. Não. Não é pra mim, eu acho. Eu não sou pago pra ir. Não sou pago pra me botar o pescoço em jogo. Total. Cris, última pergunta para a gente fechar. Se você pudesse entrar numa máquina do tempo hoje, voltar lá quando aquele Cristiano pequenininho pegou aquela onda quando ele tinha 11 anos, e você pudesse falar alguma coisa para ele, o que você falaria? Cara, porra, velho, eu acho que eu falei. Eu acho que eu dei uma cochichada. Não, mas pensando assim, eu acho que é não se importar tanto com o que os outros pensam, sabe? Assim, fazer o mesmo que tu. Eu acho que eu fiz muitas coisas na minha vida querendo agradar meus pais, a namorada, a sociedade, assim, né? Não Uhum, querer ser tão outsider assim. Eu acho que, mesmo sendo um pouco, né? Mas eu acho que o cara pode fazer seu caminho, sabe? Eu acho que quando tu faz uma coisa que é do teu coração, assim, que tu sente que é aquilo, acho que no fim tu vai colher o fruto, sabe? Vai dar certo. Pode demorar, pode levar 10, 20, 30 anos, mas em algum momento vai vir o fruto daquilo, sabe? Se tu acreditar e eu acho que eu no meu caminho eu tive muitas dúvidas assim, sabe? Eu acho uhum, que, né, por pressão e o que tu vai fazer e também, né, tipo, eu nunca vivi, eu sempre tive que trabalhar para surfar, então eu sempre fico naquele dilema assim, porra, mas vou surfar ou vou atrás de trabalho e não sei o que. Então, talvez se eu tivesse me jogado mais e não é isso, e foda-se e vamos, talvez, né, tivesse sido diferente, assim, talvez eu fosse um surfista profissional. Mas eu acho que também na minha época, velho, não tinha o que tem hoje, sabe? As oportunidades, assim, não uhum. tinha a internet, não. Hoje em dia a internet, né? Porra, tu pega uma onda boa, um tubão, uma onda gigante, uma onda pode mudar a vida do cara, né, cara? Uma onda pode te botar no mundo, assim, te botar no mapa. E talvez eu tenha pego algumas ondas dessas ao longo da minha vida, que não teve registro, que não foram publicadas em lugar nenhum, né? Então, acho que se eu fosse aquele moleque lá, eu ia falar, meu, leva um videomaker sempre. Vai surfar, mas leva alguém para filmar, para registrar. Eu peguei muita onda boa que ninguém viu, velho. Só você que Os caras lembra, acham né? que, os cara acham que eu minto, velho.
Não, tô brincando, cara. Não sei, velho. Eu não tenho, assim, Uhum, muito arrependimento, assim. Eu acho que eu fiz. Acho que eu segui meu coração, mas eu acho que eu sempre tive, assim, uma preocupação em agradar os uhum, outros, sabe? claro. Acho que. E também a minha família, assim, nunca falou assim, vai, te joga, vai ser surfista. Foi sempre mais assim, tá, mas e aí? E tu vai Uhum. viver como? E tu vai. Sabe? Eu sempre tive uma pressãozinha, assim, nesse sentido. Por isso que eu fiz faculdade, trabalhei, trabalho, né? Podia ser um hippie malucão aí, mas estamos aí, mandando currículo. Irado, Ah, Cris. E para quem quiser entrar em contato com você, eu vou colocar link para os vídeos que você falou aqui na descrição, vou colocar também o seu Instagram aqui na descrição. Sei lá, a galera numa dessa quer entrar em contato, gostaria da entrevista, quer falar com você, ou às vezes está por aí por Nazaré, você dá aula às vezes também, né? O coaching também. Qual que é o contato, ou assim, o que você quer deixar de mensagem para a galera, para quem quiser falar com você? velho, aqui, bom, para entrar em contato comigo, eu acho melhor, pode ser pelo Instagram mesmo, não vou dar e-mail aqui, hoje em dia o pessoal quase não se manda e-mail. E falando nisso, eu estou lançando aqui em Nazaré, no Airbnb Experience, duas experiências de surf. Uma é uma aula privada, né, que pode ser para uma ou duas pessoas, que é para quem nunca surfou na vida ou surfou pouquíssimas vezes e quer aprender né, o básico, a ficar em pé, fazer umas ondinhas. E a outra experiência que estou criando é de surf guide, que daí pegar para pessoal com nível intermédio ou avançado de surf, que é explorar a região aqui, eu pego o cara de carro no hotel onde ele estiver e a gente vai em busca das melhores ondas na melhor hora da maré, de acordo com o vento e para o lugar certo. E meu plano, né, agora é dia 5 de abril, bom, acho que não sei quando é que vai lançar aqui, mas vai reabrir, né? Agora, nesse momento, eu nem posso fazer isso, está proibido por lei, mas em breve eu vou estar lançando isso no Airbnb, já está escrito, já foi submetido ao Airbnb Experience, essas duas propostas, e vou estar fazendo. E depois vai ter mais uma aí que vai ser do Big Wave Experience, que eu quero fazer um tour para o leigo, o curioso, o cara que quer conhecer esse universo do Big Wave Surf, quer fazer um tour na Nazaré com ele, mostrar lá o porto de abrigo, onde saem os jet skis, mostrar o equipamento todo, jet skis, LED, prancha de towing, como é que é a prancha da remada, e no farol lá mostrar os picos, como é que faz para entrar e sair do mar, quais são os riscos. Vai ser uma experiência mais voltada assim para uma família que veio ver a Nazaré. Então, esses são alguns projetinhos aí que vão estar acontecendo nesse verão. Irado, perfeito. Até o É, lançamento e com certeza isso já vai tá rolando, então vou colocar o link também aqui embaixo pra galera ver, tá, pra quem mas curtiu. E se consegue, irado. se alguém conseguir pegar tubo aí, quiser pegar tubo, o cara sabe onde tem, hein? É só falar com Pô, ele. vem comigo, cola na minha. Cris, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pelas experiências, Porra, eu que histórias. agradeço. Valeu aí a oportunidade, o tempo e legal trocar uma ideia, falar um pouco de surf, né, de viagem, do que eu gosto de fazer. E, porra, demais. E a gente se conheceu também, né, através do Surf House, Exatamente. né? É E isso aí. legal, é isso. E o surf é isso também, né, cara? É pessoas que tu conhece, né, nas viagens, no mar e as amizades. Eu acho que isso também faz parte do surf, né? Esse universo todo, sem ser pegar onda, mas tudo que tá em torno disso. Uma dessas coisas é a amizade, como a gente se conheceu, É isso aí. né? Total. Valeu, Então Cris. tá, Digão. Até a próxima. Valeu o Um espaço aí. abraço. Iu!